Eu acho que a Fátima ela só ia estar olhando os looks do red carpet. Inspirado no livro homônimo do escritor Marcelo Rubens Paiva, estreia nos cinemas no dia 7 de novembro o filme Ainda Estou Aqui. No longa, inspirado em eventos reais, a gente vê a história de como a família Paiva teve que lidar com a morte do ex-deputado Rubens Paiva após o seu desaparecimento durante a ditadura militar. Com uma direção magistral do Walter Salles e um elenco de peso, o filme vai ser o representante brasileiro na corrida pelo Oscar 2025 e tudo indica que tem fortes chances de levar algumas indicações, viu? Isso porque o longa vem fazendo um baita sucesso nos festivais internacionais e já conquistou prêmios como Melhor Roteiro e Green Drop Award no Festival de Veneza e o Audience Award Special Presentation, que é o prêmio do público, no Vancouver International Film Fest. Bom, já que o filme tá chegando nos cinemas, a Sony Pictures me convidou para entrevistar o elenco dessa obra-prima. Olha só como foi. É uma sensação esquisita, né? Sentir alívio com um atestado de óbito. Fernanda, esse filme é marcado por contrastes. Eu gosto muito que nas últimas entrevistas todas você vem falando que essa personagem é uma Antígona, enfim. E a ditadura silencia muito essa mulher. E de certa forma ela faz isso com os filhos também. Outro contraste que é muito presente ali na vida dela é que nessa primeira fase do filme, nessa fase mais solar, ela é uma dona do lar, até que uma grande ruptura acontece e a gente vê que ela tem que ir para esse outro oposto, para esse outro lado, ela tem esse final feliz, digamos assim, que muitas mulheres não têm. Então eu queria que você falasse um pouco disso, de todos esses contrastes que essa personagem acaba vivendo. Primeiro, eu acho que às vezes eu tenho cuidado com isso, porque muitas mulheres também são felizes na sua condição do lar. Então também não é uma obrigação a mulher, se não quiser, ir trabalhar. Mas a Eunice, ela é uma mãe. Ela é uma esposa e uma mãe no começo do filme. Muito um casal dos anos 50, assim. O livro fala disso, que ele se incomodava com a ideia dela querer trabalhar. E a Dalal, numa entrevista, disse que percebia que aquilo era pouco para Eunice. Ela dizia que queria que os últimos filhos dessem aquela... e que ela iria trabalhar. Então havia uma Eunice, ela era uma grande mulher, ela era uma intelectual, mas era uma mulher do lar, uma mãe. A ausência dele força ela a sair da posição de tutela, que às vezes é uma posição até confortável. A Eunice não lidava com dinheiro, ela cuidava do lar, mas o marido cuidava de tudo. E ela é obrigada a virar pai e mãe daquela família, a condição de vida deles cai, ela não consegue tirar o dinheiro do banco porque está no nome dele e a mulher tinha que, para abrir uma conta no banco, o marido assinar como responsável. Então ela sai da mulher dos anos 50 e ela vai sendo forçada, e aí tem a questão da tragédia que os Paiva têm na vida deles mais de uma vez. Ela não é vítima de um problema que ela resolveria no divã. Ela é vítima de uma tragédia e de uma utopia familiar, de vida, que ela tem que entender que acabou. E ela tem que enfrentar um silêncio da parte do Estado autoritário, que está numa distopia, torturando pessoas, de que ela não terá o corpo do marido, ela não terá nenhuma explicação sobre por que o marido foi morto daquela maneira, o que ele fez para merecer aquilo. E isso vai demorar 26 anos. E numa contradição muito difícil de entender, mas eu acho que eu entendo, assim. Ela resolve não dizer isso para os filhos. É tão duro o que aconteceu com aquele pai tão amado deles, que como é que ela ia contar isso para cada um daqueles filhos em idades diferentes? E como é que ela ia lidar depois com o sentimento de perda de inocência, de perda de crença na vida? Só que isso também é cruel, porque cada filho matou o pai numa hora. Isso é uma das coisas mais interessantes também do livro do Marcelo, quando ele narra essa questão. O que eles viveram é do nível de tragédia grega. Então não cabe lágrima de melodrama, não cabe autopiedade, cabe uma espécie de fortaleza para seguir. E só que o público é cúmplice do que ela sabe. Então eu acho que isso cria uma empatia entre ela e o público muito grande, do fato dela estar segurando aquilo tudo sozinha. Isso eu nunca tinha lidado com um personagem que carrega um mundo e tem que se controlar, porque tem 5 filhos.
Então é um personagem muito rico, muito rico. Com certeza, e sozinha ela não tá, porque ela também vai chegando nesse entendimento que ela faz parte de uma das Isso famílias. mais tarde ela entende, que é o início da segunda fase, que ela entende que o que aconteceu com ela é o que acontece com pretos, pobres, periféricos, com os indígenas. Ela se torna uma mulher dos direitos humanos. E por isso que a figura da Eunice também, hoje em dia, é tão... que a gente está vivendo nesse período de medo, de raiva, né? Com razão, que o mundo está mudando de um jeito meio esquisito. E a Eunice também trazer uma luz de por que os direitos humanos são importantes, porque um Estado distópico e autoritário podem entrar na tua casa, levar a tua filha de 15 anos presa sem explicar, levar o teu marido e matar ele. Qualquer um de nós é um Estado kafkaniano, que eu acho que esse filme, através do afeto, assim, da empatia com ela, explica para quem talvez hoje acredite que um Estado autoritário resolva, e não vai resolver, né? As complexidades de hoje em dia, né? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. Celton, eu queria que você começasse falando um pouco dos encontros que esse filme trouxe pra você. Sem falar que você trouxe toda essa parte solar pra história, né? Então, eu queria que você começasse falando um pouco disso. Eu acho que é isso mesmo que você disse. Teve alguns encontros, alguns reencontros. No caso da Nanda, é um reencontro. Do Marcelo Rubens Paiva, é um reencontro. Do Valtinho, é um encontro. É muito feliz, muito criativo, muito potente. E é isso, é um encontro com a nossa história, é um encontro com o cinema, que o Valtinho ele é um apaixonado pelo cinema, ele é um cineasta, ele é um cinéfilo também, muito culto, ele sabe muito, então é um prazer trocar ideia com ele sobre cinema e como ele ama o cinema, como ele respeita, sabe, essa tela grande de uma sala de cinema, numa época de streaming, numa época de redes sociais, onde tudo é fragmentado, cortado, você não tem paciência para nada, de 5 segundos já tem que cortar, e ele faz o cinema, do tempo interno que a coisa deve ter, e é por isso que o filme causa tanta comoção em todos os lugares do mundo por onde a gente vem passando e agora chegando no Brasil. Você acha que é por isso que esse filme ganhou essa atração toda, especialmente aqui? Acho que sim, acho que a gente tem tudo para ter um público importante, assim, bom público nos cinemas. Existe um interesse muito grande pelo filme, pelo todo o buchicho que ele está causando pelo mundo afora, desde Veneza, onde ele estreou, desde o anúncio de que nós somos o filme que vai representar o Brasil para uma possível indicação ao Oscar. Então tudo isso foi gerando no público uma curiosidade muito grande com o filme. E quem se depara com o filme entende por que existe isso tudo, porque o filme realmente é muito comovente. Eu posso ir com ele? Seu marido já volta para casa. E queria começar falando um pouco com vocês do norte, de preparo de elenco até para esse filme. Porque a gente estava na coletiva e a gente estava vendo que é um filme muito sobre a subtração das emoções, sobre conter muita coisa, uma família que é atravessada aí por um golpe muito difícil. Mas vocês representam não os adultos da história, mas pessoas adolescentes, jovens adultos. Contem assim para mim esse antes e esse depois do que acontece. A gente teve um processo de preparação muito longo, a gente construiu muita intimidade uns com os outros. Eu acho que essa sensação familiar, ela de fato aconteceu, e eu acho que isso ajuda qualquer coisa que viesse a acontecer nessa história, a gente tem uma coisa embasada ali de uma família mesmo. E eu acho que acontece em qualquer processo assim de filme, um certo processo de osmose ali, no qual é o tipo de interpretação que esse grupo vai cantar aqui nesse filme, né? Como é que a gente vai jogar esse jogo? Então é como se todos nós estivéssemos, acho que, muito afinados, né? No que o Walter queria, no que o roteiro pedia, né? Essa coisa mais contida mesmo. E eu acho que principalmente para esses filhos, eu diria a falta de entendimento. É muito difícil, né, para um adolescente, um pré-adolescente acessar uma coisa tão brutal. Já é difícil para um adulto. Então eu acho que a gente trabalhou também muito esse lugar da falta de informação, o que está acontecendo. Eu acho que isso gera também uma angústia que é muito bonita de alguma forma no filme, né? A gente teve um processo de preparação muito longo, em que as crianças, sobretudo, se encontravam muito, todos os filhos. A gente foi escalada antes das 2 crianças mais novas. Então a gente também ficou um tempo para poder escolher as crianças, a gente fez algumas cenas. E como que foi, assim, para vocês, essa segunda parte do filme, né? Porque essa parte mais solar,
dá pra ver que vocês estão muito ali enquanto família, curtindo e tal, mas como que foi ter que romper um pouco a fala, ter que usar mais o silêncio? Eu acho que de alguma maneira a produção do filme ajudou a gente num sentido de que a gente gravou praticamente em ordem. Então a gente gravou primeiro essa parte mais solar e aí de repente as janelas se fecharam da casa. Como a Fernanda falou, o Celton vai embora, assim, e o Celton vai embora durante a filmagem. Então eu acho que teve uma ajuda ali de ambientação. E eu acho que é engraçado, eu acho que é mais simples do que parece quando se tem uma boa preparação. E quando a coisa tá muito dentro do que é, do clima, do que é os anos 70, aquela família, as relações, acaba que a gente não precisa mesmo, de uma coisa que o filme não tem, ter que colocar pra fora esses sentimentos, essas sensações. A coisa contida, ela acontece muito naturalmente, porque foi assim que a gente construiu mesmo esse filme. Você tá bem, mãe? Tô sim. É desenho, claro que é desenho. E ainda falando um pouco dos contrastes que esse filme tem, o próprio Rubens Paiva mesmo, ele estava ali super ativo na militância, atuando muito para ajudar essas pessoas, mas ainda assim ele era um homem que fazia jus ali a essa época, ou seja, era uma figura conservadora, que não acreditava, né, que a mulher deveria estar trabalhando, estudando. Enfim, queria que você comentasse um pouco desses contrastes. Eu acho que esse é um dos prazeres da minha profissão, assim, você viver outras épocas, poder fazer parte de um outro período, contar a nossa história. E então é um filme que fala do passado iluminando o presente. É uma onda, é um barato. Você, durante um momento ali, você vai parar nos anos 70. Isso o cinema proporciona, para quem faz e para quem assiste. Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filha. Passarinhos acabaram de me contar que você estava representando esse filme na China. Sim! A gente sabe, só para contextualizar aí o Sim. pessoal, né? Esse filme tá viajando em muitos festivais, tá fazendo uma carreira internacional maravilhosa. Então assim, né, gente? Como que a gente vai estar na China, Japão, Veneza, assim, tudo ao mesmo tempo? Aí tivemos uma super representante. Conta. Não, foi muito louco, assim, eu tava de boa, em casa, e aí, de repente, me liga a Dani Thomas, e o celular dela tava conectado com o carro. Então, não entendi praticamente nada que ela tava falando, ela só falou, China, você poderia, semana que vem? Aí eu, claro, dou um jeito, imagina. E aí, foi uma correria absurda pra conseguir visto, pra tudo mais. E eu sei que, assim, 5 dias eu tava pegando um avião pra ir pra China. Coisa Assim, maravilhosa. 26 horas de viagem, cheguei lá, botei o pé, já fui direto apresentar o filme, em um cinema gigantesco ao ar livre, com uma galera, assim, foi demais. Eu apresentei junto com o Jazanquê, foi demais. E ainda por cima peguei um prêmio que o Walter ganhou, porque o Walter ganhou um prêmio lá no festival, que tem um nome hilário, que é o Crouching Tiger, Hidden Dragon, East West Award. Você decorou? Decorei, claro. Tinha que decorar. Não, enfim, e aí, cara, foi muito maravilhoso, e o filme foi muito bem recebido lá. As pessoas gostaram muito, e na China eles têm uma... De praxe, assim, as pessoas pedem muito autógrafo, mais do que tudo. Então eu saía na rua, as pessoas pediam pra eu assinar, tipo, a camisa delas, assim, era muito louco, foi muito bom. Foi muito bom mesmo. 3, 2, 1... Não precisa sorrir. Para poder encerrar, eu acho que é isso, é um papel que vai marcar muito a vida de todos vocês, é muito forte, demandou muito, mas eu queria saber que características que você leva disso, o que fica para você, o que você acha? Nossa, eu não tenho uma coisa só, é muito emocionante tudo que envolve esse filme. Fica uma vontade de fazer mais com o Valtinho, porque ele é um diretor especial, ele é diferenciado e é um cara ótimo de estar perto e aprendendo e seguir fazendo, e espero que o público agora brasileiro se encante com o filme como a gente se encantou quando a gente fez, e eu acho que isso vai ser um encontro muito bonito. Agora é um encontro muito especial, é um encontro do filme com o público brasileiro, agora nos cinemas. Eu acho que assim, olhando pra Veroca, por exemplo, uma sensação de liberdade mesmo, assim, eu sinto que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, cada vez mais vai tacando o famoso F. E eu acho que a Veroca é uma personagem, ela representa essa juventude no filme, esse momento de sair da bolha, de sair de casa, ela quer ir pro mundo, e o problema ali é que mundo é esse, que Brasil é esse, né? Que perigo que era na época uma pessoa pensante, com ideias, com ideais, tá à solta, digamos assim, né? Então acho que eu levo dela essa ideia de liberdade. Eu não sei se eu consigo dimensionar ainda, assim, em relação a
a Eliana, mas eu sou completamente apaixonada por ela, assim. É uma sensação esquisita, né? Sentir alívio com um atestado de óbito. E pra poder encerrar, eu tenho que perguntar um negócio que a internet toda quer saber. Eu tô morrendo de curiosidade. O que você acha que a Fátima diria sobre todo esse momento icônico que esse filme tá vivendo? Essa repercussão, essa loucura. O que você acha que ela falaria sobre isso? Eu acho que a Fátima ela só ia estar olhando os looks do red carpet. Isso ia ser realmente a preocupação primeira da Fátima. Sei, olha aí que bonitinha que você tá, ó. A gente não tá ruim, não. Tá não, seu dever tá maravilhoso. Então convida as pessoas para poder assistir o filme nas salas de cinema. Olá, tudo bem? Passando aqui só para dizer, não percam, ainda estou aqui nos cinemas do Brasil inteiro, 7 de novembro. Valeu. Sorriam!